Bom, gente, continuando o conteúdo que eu falei para vocês, que a gente já apresentou a aula do tema 1 do programa da disciplina. O tema 2, eu passei a atividade para vocês e comentei rapidamente sobre eficácia, eficiência e efetividade. E agora a gente vai começar o tema 3 do programa da disciplina, que é noções de direito administrativo. Então vocês têm que aprender um pouquinho desse conteúdo para conseguir entender as teorias administrativas, principalmente a teoria relacionada à teoria burocrática e entender como é que funciona essa administração do setor público, né, do Brasil. Então vamos começar, né, sobre as noções do direito administrativo. Lembrando que quanto mais a gente aprende, é melhor para a gente conseguir se expressar melhor, entender mais aprofundado o conteúdo. Então já dizia o Evandro Guedes que educação muda o mundo e isso muda as pessoas. Então educação muda o mundo e muda as pessoas. Então o direito administrativo ele surgiu, né, logo após a Revolução Francesa. E depois disso começou a se pensar em como organizar um Estado, né? Então teria que trabalhar uma norma, né, uma legislação específica para regularizar os atos do Estado. E aí surgiu, né, o direito administrativo. Que na literatura se diz que o direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem a atividade administrativa, as entidades, os órgãos, os agentes públicos, tendentes a realizar concreta e diretamente e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então nós temos o Estado, que tem que ter suas funções administrativas, e ele vai ser, essas funções vão ser exercidas por pessoas, né? Elas vão estar ocupando cargos em órgãos e entidades do poder público. Então, o direito administrativo versus o direito brasileiro. Então, para ser direito no Brasil, temos que ter lei em sentido formal, que tem que estar escrito, uma lei propriamente dita. Então a gente vê o Congresso, né, votando leis. Então essa lei no sentido, né, no sentido formal. Então ela vai estar tudo escritinho, tem que estar lá o papel, tudo feito. Mas nós temos também a lei no sentido material, né, ou seja, que ela não passa por aquele trâmite, né, legal, como eu falei para vocês, a aprovação no Congresso. E aí, a lei no sentido material é todo instrumento legal que gera direitos, mas não saiu na forma legal pela Câmara ou pelo Senado, de forma natural. Ela saiu mediante decreto. Então, a gente está vendo, nós estamos vivendo o período da quarentena, nós tivemos um decreto municipal dizendo que tem que estar tudo fechado, com exceção da parte essencial, né? E a gente tem um decreto estadual e um decreto municipal. Então, não foi aprovado em congresso, isso não aconteceu. Foi simplesmente o nosso gestor que fez um decreto e a gente está sob a haste desse decreto. Então, o direito administrativo, ele não é codificado. Ele não está... como a gente tem outros direitos e espaços no Brasil, a gente tem o Código Penal, o Código de Processo Civil, a gente tem a CLT do Direito do Trabalho, a gente não tem um código específico sobre o direito administrativo. Mas nós temos as normas, leis, né? Ele está escrito, mas de maneira esparsa nas legislações. Então, o direito administrativo está nas seguintes fontes. Onde é que a gente pode encontrar as normas do direito administrativo? A gente pode ver na lei, na jurisprudência, na doutrina. Nós temos outras fontes inorganizadas, que são costumes, a prática administrativa, tá? Então, tudo isso também é fonte do direito administrativo. E nós temos uma autora que trabalha, que é famosa, né, com relação ao direito administrativo, que é a Maria Silvia Zanella de Pietro. E ela diz que o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes, pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, atividade jurídica não contenciosa e que exerce os bens que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Então, nós sabemos que o direito administrativo é ramo do direito público. Então, o direito administrativo basicamente se concentra no estudo da administração pública e da atividade dos seus integrantes. Então, a gente vai estudar o que é essa administração pública e as atividades das pessoas que estão trabalhando lá na administração pública. Então, só para vocês entenderem, a gente tem o direito, né? Nós temos o direito
administrativo, que é ramo do direito público. Então, para vocês não confundirem o direito administrativo, o que acontece nas funções administrativas quando a gente está prestando serviço na administração pública é diferente do direito privado, tá? O direito privado ele está sobre outras normas, né? Tem coisas diferentes do direito público, para a gente não confundir quando a gente for falar das teorias. Então, o direito ele pode estar ramificado na forma de direito público e na forma de direito privado. E o direito administrativo está dentro do ramo do direito público. No direito administrativo temos fontes que regulamentam as lides entre o Estado e o indivíduo de forma coletiva. Então, não é porque são ramos diferentes, a gente tem o direito público e o direito privado, que pode acontecer lide, ou seja, problemas entre particulares com o Estado. Né? E para resolver isso, a gente tem que ter uma norma para tentar resolver essa lide. Então, já no direito privado, nós temos que observar o artigo 5º da Constituição, que é a relação entre os indivíduos. Então, quando a gente está no direito privado, então aí nós somos iguais, né? Do direito de pessoas que não são Estado. Então, se você sai de casa, você bate no carro, né? Você saiu de casa e bateu no carro. Aí você tem que ressarcir o dano daquela pessoa, porque se você cometer um ato errado, né, foi o seu, a culpa da batida foi sua, você vai ter que ressarcir o dano, porque você está no ramo de direito privado, vocês estão sobre a mesma norma, né? Não tem um maior do que o outro. Se você causou um dano, você tem que pagar. Se outra pessoa causar um dano a você, você vai ter que ir atrás do seu direito para ela poder pagar o dano que ela lhe causou. Então, no direito privado, os indivíduos estão em situação de igualdade dos direitos, elas estão em relações horizontais. No direito administrativo, não. Os princípios os princípios são regimentados de forma diferente. Eles protegem o Estado. Há o princípio de desigualdade entre as partes. O Estado é favorecido. E isso é certo, de acordo com a Constituição. Então, a gente tem o direito privado, todo mundo igual, na relação horizontal. Aí nós temos o direito público, né, tendo uma relação de desigualdade com os particulares, ou seja, o Estado ele pode mais, né, do que o indivíduo, de acordo com a Constituição. Então, dentro da Constituição, ela expressou, né, os princípios administrativos, que estão lá expressos, por isso que se diz princípios expressos do direito administrativo, estão dentro da Constituição, que é a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a chamada LIMP, tá? Para vocês conseguirem memorizar. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e A de eficiência. A gente viu, né, na aula passada que é eficiência. Está dentro de um dos princípios do direito administrativo. Daí a importância de vocês saberem a diferença de eficácia, eficiência e efetividade. A gente tem a eficiência dentro dos princípios. Então, eu vou falar, assim, além desses princípios que estão expressos, né, nós temos princípios que estão implícitos, não estão escritos diretamente na Constituição, mas eles estão implícitos, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, o princípio da hierarquia, o princípio da especialidade, o princípio da presunção de legalidade ou de legitimidade dos atos administrativos, ou seja, se você elegeu um gestor público, ele vai ter a legalidade dos seus atos. Então, em tese, se coloca que é um princípio de presunção. Os atos que ele está fazendo, em tese, são legais. Tá? Princípio da motivação. Então, tudo que ele fizer vai ter que ser motivado. Princípio da razoabilidade. Princípio da autotutela. Ele pode mudar de ideia, né? Ele tem autotutela para isso. O princípio da continuidade dos serviços públicos. Então, vamos falar rapidamente de cada um desses princípios. Lembrando que essa aula é só uma revisão para vocês entenderem essa parte legal da administração, do serviço público. Tá? Então, o primeiro princípio, o princípio da legalidade. O administrador não pode agir ou deixar de agir senão de acordo com a lei e na forma determinada. Então, a gente vê que nas legislações assim, eu não posso fazer nada que a lei proíba. Mas aqui no direito administrativo, se você for um gestor da administração pública, você só pode fazer o que está lá na lei. Você não pode passar do que está escrito, né? Você tem um limite de ação. Então, se as exigências
não estiverem de acordo com a lei, serão inválidas e, portanto, estarão sujeitos a um controle do Poder Judiciário. Caberá ações judiciais para anular tal ato. Então, como a gente viu, né, um gestor, ele coloca uma ação ou tem um ato administrativo que é contra a legislação, pode realmente sofrer um processo judicial e aquilo que ele decidiu colocar em prática ser anulado. E o administrador ele não pode fazer o que bem entende, né, na busca do interesse público, ou seja, ele tem que agir segundo a lei, senão seria abuso de autoridade, abuso de poder, então ele tem limite, ele não pode passar daquele limite. Então, o segundo princípio é da impessoalidade. Então, muita gente confunde esse princípio e trata a coisa pública como se particular fosse, né? Então, não pode. A gente vê muitos gestores, muitos administradores públicos fazendo bobagem. Então, não pode usar nada público com fins particulares, ou seja, se eu sou diretor de um hospital público e aí eu vejo um equipamento que eu quero levar para o meu consultório, porque ele é top, eu não posso fazer isso, né? Porque fere o princípio da impessoalidade, não posso fazer isso. Então, usar o carro do Ministério do Trabalho para deixar os filhos do procurador do trabalho no colégio, não pode. Então, se eu sou motorista de uma ambulância de um hospital público, eu não posso pegar com a ambulância, levar meu filho para o colégio e pegar no colégio. Não posso, isso fere o princípio da impessoalidade. Isso são exemplos, tá? Então, a administração pública ela deve servir a todos, sem preferências ou aversões pessoais ou partidárias, não podendo atuar com vistas a prejudicar ou a beneficiar determinadas pessoas. Então, se você está exercendo um cargo público, né, você não pode utilizar aquele cargo com fins partidários. Eu vou beneficiar meu partido político porque eu sou ligada àquela filosofia. Não pode. Eu não posso prejudicar um funcionário público porque ele tem ideias diferentes do que o partido político que elegeu eu como gestor público. Então, isso fere o princípio da impessoalidade. Não se pode prejudicar nem beneficiar, né? Porque a pessoa ela tem um pensamento parecido com o do gestor. Então, impessoalidade para ingressar na administração pública. Para você entrar na administração pública, você entra mediante concurso público. É lógico que existem cargos comissionários, cargos em comissão, já é outra coisa. Aquele cargo comissionado, o gestor público, ele tem de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, ele coloca aquela pessoa no cargo, não gostei, vou tirar. A gente já viu o presidente colocando um ministro, não gostei, esse ministro não está legal, tirei e botei outro. Então, esses cargos comissionados é diferente, é de livre nomeação e de livre exoneração. Mas o cargo que você vai ocupar mediante concurso público, não, você vai ser estatutário, vai seguir um trâmite, só pode entrar lá se for mediante concurso público. Então, o administrador não pode contratar quem quiser, mas somente quem passar no concurso público, respeitando a ordem, né, de classificação. E o concurso pode estar, e com relação aos concursos, para se poder ingressar no cargo administrativo público. Diz assim, não pode ter discriminação, mas às vezes pode ter discriminação de acordo com o cargo que você vai ocupar. Vamos supor, se você for trabalhar na marinha ou na aeronáutica, né? Às vezes eles fazem um teste, um exame médico bem apurado, né? Se a pessoa vai ser policial, militar, delegado, ele tem um teste físico, né? Oficial das Forças Armadas, então eles fazem isso não como uma medida de discriminação, mas que aquela pessoa tem que ter essas características físicas ou que se precise para ocupar aquele cargo. Então, o concurso ele pode trazer discriminações, mas não gratuitas, devendo assim estar relacionadas à natureza do cargo. Então, quando se fere o princípio da impessoalidade, o agente público está agindo com improbidade administrativa. A gente viu isso muito há pouco tempo atrás, né? A gente viu processo de impeachment, a gente viu Lava Jato, as pessoas sendo punidas por improbidade administrativa. E o que elas fizeram para merecer essa pena, né? Elas feriram o princípio da impessoalidade e outros crimes, né? Que são codificados, né, no Código Penal. São listados no Código Penal. Então, se ferir o princípio da impessoalidade, o agente público ele é considerado improbo, né?
E quando o agente público é considerado improbo, ele sai daquela codificação do direito administrativo e vai cair para onde? Para o direito penal. Então, sai de um tipo de direito e vai para outro. Então, ele cometeu um crime. E aí, o crime está lá codificado, tem um artigo 316, 317, 312 do Código Penal. Eles vão tratar de crimes de peculato, concussão, corrupção passiva, e esses crimes não é utilizado o princípio da insignificância, ou seja, se ele feriu o princípio da pessoalidade, fraudou ou ele favoreceu indevidamente um colega do partido, então ele desviou verba, fez coisas erradas, ele vai sair do direito administrativo e vai para o penal. E aí vocês vão procurar se vocês tiverem curiosidade, porque também não faz parte da matéria. Mas é interessante quando você observa um gestor público tendo sua pena, né, colocada por um juiz, que a gente vê muito na mídia. Então aí vocês procurem na internet o artigo 316, 317, 312 do Código Penal, para entender por que esses gestores eles sofreram essas penalidades, né? E também deixa eu voltar. O princípio da insignificância. Minha gente, mas ele roubou, sei lá, roubou só um apartamento, ou então só favoreceu uma pessoa, foi pouco dinheiro, ele só desviou 100 mil reais, coisa do tipo, coisa pouca para eles. Mas aí não adianta, pode ter sido 5 reais, 10 reais, 3 reais, fez uma manobra ilegal que realmente feriu o princípio da impessoalidade, não vai seguir o princípio da insignificância, porque ele estava sob a égide do direito administrativo. E no direito administrativo, tanto faz roubar 10 mil, como 10, como 100 reais, é a mesma coisa, tá? Vai seguir na mesma penalidade. Então, se o agente público foi improbo, ele deve ser observado nessa lei, né? 84.2.9 de 92, no artigo 9, artigo 10 e artigo 11, que trata de enriquecimento ilícito, né? Prejuízo ao erário e atos que atentem contra o princípio da administração pública. Então, ele sai do direito administrativo e vai ter sua pena colocada no direito penal. Então, o artigo 12 dessa lei refere às penalidades de improbidade, que se você for considerado improbo, né, feriu o princípio da pessoalidade, você cometeu um delito que está lá tipificado no Código Penal, aí você vai ter sua pena. E a pena administrativa qual é? A gente vai ter a pena, o processo penal, né, e vai ter o administrativo. No administrativo, o que ele vai acontecer? Ele vai ter vacância, né, vai sair do cargo, vai ter exoneração ou demissão do cargo. Então, quando a gente fala de impeachment, né, a pessoa teve o quê? Exoneração, perdeu o cargo. Então, às vezes, a pessoa sofre uma demissão. O que é melhor? Você ser exonerado ou demitido? Para a pessoa ser demitida, ela tem que ter passado por um processo administrativo, né? Como pena, vem a demissão. Tá? Então, pode também ser condenado a pagar 100 vezes o valor de sua remuneração. Então, se ele agiu com improbidade, já dependendo do dano que ele causou à administração pública, ele vai ter, além da exoneração, da vacância ou da demissão, ele vai pagar, vai ter uma multa, até 100 vezes o valor da sua remuneração. Então, o terceiro princípio é o princípio da moralidade administrativa. Se caracteriza por exigir do administrador público um comportamento ético, de conduta, né, ligando-se aos conceitos de probidade, honestidade, lealdade, decoro e boa-fé. Então, lembrando da nossa primeira aula, que eu disse que o administrador tem que ser uma pessoa ilibada, ou seja, honesta, sem mácula. Ela não pode cair na tentação de vir a se tornar um improbo. Então, se o administrador público ferir esse princípio, terá como penalidade a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Então, tudo isso de acordo com essa lei, 84.29 de 92. Então, não pode dizer que não vai ter penalidade. Sim, ele vai ter. Um outro exemplo, né? A administração pública tem a obrigação de dar ampla divulgação dos atos que pratica, salvo a hipótese de sigilo necessário. Então, em tese, os atos administrativos têm que ser públicos, mas existem atos que podem estar lá no carimbo de sigilo. Nem tudo vai ser colocado para todo mundo, mas a maioria dos atos administrativos são. Então, um exemplo, né, são habeas data,
o que é habeas data? Se você é funcionário público, eu como professora, todo servidor público, ele tem uma pasta que consta tudo o que aconteceu nessa vida pública dele, de enquanto ele está lá no serviço. Então aí, se eu quiser saber o que tem salvo, né, na instituição, o que tem comigo, que está escrito lá a meu respeito, eu posso pedir um habeas data, né, para eu tentar ver uma documentação para saber o que tem. O direito de petição, né, eu posso entrar com um pedido, né, a obtenção de certidões, né, se eu posso pedir, eu quero a certidão para que eu comprove que eu trabalhei aqui há 10 anos, há 20 anos, sabe? Eu posso pedir contagem de tempo de serviço, então aí me dá uma certidão, então eu tenho direito a isso como servidora pública. O quinto princípio é o princípio da eficiência, que a gente viu, que é a eficiência, né? Voltando à aula anterior, né? A gente tem que trabalhar da maneira correta, né? De acordo com o método que tem que ser feito, observando o custo, né? A gente não pode gastar demais para fazer uma determinada coisa que a gente pode fazer mais barata. Então, a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição, rendimento funcional, evitando-se atuações amadorísticas. Então, para que a gente coloque uma pessoa como administrador público, ele tem que trabalhar, né, com a administração, ele não pode fazer bobagem, né? Ele não pode gastar dinheiro à toa como um amador. Então, esses são os princípios, né, que estão dentro da Constituição. Então, agora vamos falar dos princípios implícitos, que não estão lá dentro da Constituição, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, o princípio da hierarquia, o princípio da especialidade, o princípio da presunção de legalidade ou da legitimidade dos atos administrativos, o princípio da motivação, o princípio da razoabilidade, o princípio da autotutela, o princípio da continuidade dos serviços públicos. Tá? Vamos falar rapidamente de cada um. Então, os princípios implícitos do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ou seja, quando a gente coloca na balança o direito privado e o administrativo, se esse aqui prejudicar a coletividade, então esse aqui, o administrativo, vai se sobrepor ao privado. Então, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ele vai acontecer de que forma, tá? Ele faz com que o princípio ele acarreta mais força ao Estado sobre os indivíduos, como eles dão poder, né? Então, a gente tem o poder vinculado, ou seja, eu sou uma administradora pública e eu posso fazer coisas vinculadas. Por exemplo, eu tenho um servidor público que vai se aposentar, ele tem direito à aposentadoria, né? E aí eu vou dar essa aposentadoria para esse servidor, né? E o poder discricionário. Então, tem coisas que o gestor ele pode fazer, ele pode pensar, né? Ele tem um pouco de autonomia para isso. No caso que eu falei do servidor público, do poder vinculado, que ele tinha que dar aposentadoria porque ele trabalhou, fez o tempo certo, ele tem a idade certa. Então, está vinculado, ele não pode se negar a dar aquela aposentadoria para o servidor público. Mas o discricionário vão ter aspectos que ele pode decidir, né, o que pode fazer. Aí ele usa o poder discricionário dele. O poder disciplinar, o poder de polícia, né? A gente vê poder de polícia, às vezes, na vigilância sanitária, né? A gente vê ela fechando estabelecimentos. A gente está vendo o poder de polícia nessa parte que a gente está passando do Covid, né? Os entes, eles estão fechando os estabelecimentos porque não pode ficar aberto, só pode abrir serviço essencial. E a gente também vê poder de polícia, às vezes quando a gente está trabalhando, indo para o trabalho, quando você para no sinal vermelho, você não tem direito de ir, vir, mas naquele momento o sinal está vermelho, você não pode ir para frente, né? Também é um poder de polícia do Estado. Se você passar o sinal vermelho, você vai ter que multa, né? Vai ter uma repreensão. E o poder regulamentar, ele pode regulamentar o que está dentro da sua esfera. Então, esses 6 poderes estão à disposição do Estado para conseguir movimentar as funções do Estado. Outro exemplo, a invasão de terras indígenas. O MST queria invadir terras de uma pessoa Z, mas na verdade ele invadiu terras indígenas. Quem irá fazer essa desocupação? Então também no direito, nessa área do direito administrativo, da administração do Estado, tem várias nuances. Vamos supor, ele colocou um exemplo, né?
A gente tem uma pessoa tentando invadir um local, só que ele achava que aquele local que ele ia invadir era de uma pessoa X. Só que na verdade ele invade um lugar que não era da pessoa X, era de uma outra pessoa, no caso aqui era a terra indígena. Dependendo de qual setor você vai ter um problema, você vai ir atrás do profissional da área administrativa que tem referência com aquilo. Então, nesse caso, né, ele invadiu a terra que ele pensava que era de um, mas era de um índio, e aí ele vai para outro setor, por exemplo. O Departamento de Polícia Federal e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ligado à Justiça Federal. Então, nessa lide, o Estado remove o MST das terras indígenas, o Estado ganha a lide, pois ele não representa o indivíduo, ele representa a coletividade. Nesse caso, existe desigualdade. O Estado ele é mais forte, então a gente também vê isso também em áreas de marinha, né? Aqui a professora tem áreas de marinha que a Teresina tem, perto do rio, né? Então aqui ela tem áreas específicas que são de órgãos diferentes. Então quando eu for tirar uma lide naquela região, a gente pensa que é para um setor, mas vai ter que procurar outro. Então tudo isso é estabelecido na administração, no direito administrativo. Então o princípio da hierarquia, quando a gente for falar das teorias administrativas, quando a gente falar da teoria burocrática, a gente vai ver esse princípio da hierarquia acontecendo na teoria burocrática. Então, os órgãos da administração pública eles são estruturados de tal forma que se cria uma relação de coordenação, subordinação entre uns e outros, cada qual com atribuições definidas em lei. Então, se você está ocupando um cargo, como eu falei na primeira aula, cada cargo tem seu encargo, né? Você vai também, esse seu encargo, nesse cargo vai estar dentro de uma pirâmide, né? Hierárquica. Aí nós dissemos que são entes administrativas do primeiro escalão, do segundo escalão, né? Terceiro escalão, a gente já ouviu falar isso. Então, princípios da especialidade. As pessoas jurídicas, elas não podem ter outras funções, senão aquelas para as quais elas foram especialmente criadas. Então, se eu estou ocupando um cargo e eu tenho uma função específica naquele cargo, eu não posso ter outra função, porque eu só tenho que fazer o que está lá naquele cargo. Você não vê você passando concurso público para ser um médico de um hospital estadual, municipal. Aí você depois vai ser um juiz, não pode, você não entende de direito, então você só vai fazer aquelas funções inerentes à sua especialidade do seu cargo. Então, o princípio da presunção da legalidade ou legitimidade dos atos administrativos. Se presume que os atos administrativos sejam verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes até que se prove o contrário. Então, se dá credibilidade ao gestor público. Então, se ele faz um ato administrativo, presume-se que esse ato é legal, né? É uma presunção relativa, porque se esse ato, que é presumidamente legal, não for legal, né, se pode entrar com ação judicial para invalidar esse ato. Princípio da motivação. A administração pública ela é obrigada a indicar motivos fáticos e de direito que sejam a edição de determinado ato de forma clara, precisa e com explícita indicação das peculiaridades e circunstâncias que revestem o caso concreto. Então, se eu vou tomar uma decisão administrativa, eu tenho que deixar a motivação. Eu tenho que motivar por que eu estou fazendo isso, tá? Princípio da razoabilidade. Os meios utilizados para a administração pública, bem como os fins que deseja alcançar, devem ser compatibilizados de forma a evitar restrições desnecessárias, abusivas, ou seja, com lesão de direitos fundamentais. Então, não se pode fazer atos administrativos que lesem muitas pessoas, né? Então, tem que ser razoável, né? A gente está vendo, nesse período de Covid-19, muitas pessoas reclamando, poxa, estou com o meu direito de ir, vir tolhido, está na Constituição que nada pode me impedir de trabalhar, e aí a gente tem um problema de saúde pública que está fazendo muitas pessoas ficarem em casa. Será que isso é razoável, né? Então a gente está vendo essa discussão, se os decretos que foram colocados agora em prática nesse mês, se realmente isso está sendo razoável, né? Tem que colocar na balança. Então isso é a discussão que a gente está vendo. E a razoabilidade ela abrange também a proporcionalidade, significa que o administrador público, ao praticar atos, tanto discricionários como vinculados, deve observar uma relação de pertinência entre a finalidade
e os padrões de oportunidade e conveniência. Então tem que ver, né, nesse princípio de razoabilidade, se esse ato que ele praticou, ele é conveniente, é pertinente, é a decisão mais correta a ser realizada. E o outro princípio é o princípio da autotutela. A administração pública pode a qualquer momento, de ofício ou provocadamente, rever os seus atos, anulando por questões de ilegalidade ou revogando-os por motivos de conveniência ou oportunidade de forma justificada. Então a gente viu um ato administrativo que o gestor público fez, e aí ele pode, não, eu não estou achando que o que eu fiz é pertinente, então eu vou mudar. Então ele tem esse princípio, pelo princípio da autotutela, ele pode mudar de opinião, tá? E justificar aquilo e voltar a uma situação anterior. Vamos supor, eu cedo um órgão público, né? Eu tenho um órgão público que foi desativado e tem lá aquele terreno, aí eu cedo para um outro serviço. E aí eu estou vendo que esse serviço não é tão bom, não, vou sair daqui que eu vou botar esse local para fazer outra coisa. Então ele tem essa autotutela, ele pode mexer com isso. Princípio da continuidade dos serviços públicos. A execução de um serviço público não pode vir a ser interrompida. Então, se a gente tem no nosso direito, né, o direito à saúde, então se tem hospitais públicos para atender as pessoas, né, a pessoa tem direito àquele serviço, não vai acabar, né, ele vai ter que ter continuidade. As funções desempenhadas pelo Estado, essenciais ou necessárias à coletividade, não podem parar, né? Como eu falei, essa parte de saúde, de educação, de transporte, de saneamento básico, né? de abastecimento de água. Então, isso tem que ser um serviço contínuo, não pode parar. Então, para finalizar essa aula de noções, né, para vocês entenderem como é que funciona essa parte administrativa, na parte legal, quando a gente for falar das teorias administrativas, para não ficar nenhuma dúvida. Então, só para concluir, os princípios administrativos, eles almejam dar a credibilidade aos atos administrativos praticados pelo gestor da administração pública, dando o devido cumprimento da lei, obedecendo à publicidade, à moralidade, campeando a eficiência no serviço público e praticando-a sempre de modo impessoal, buscando tão somente prestar atividade pública em prol dos administradores, mais barata e de melhor qualidade, e assim manter os órgãos públicos eficientes com custos barateados. Então, o que se espera da administração ou dos administradores, vocês veem o princípio da eficiência, então, ou seja, serviços de qualidade, que não sejam tão onerosos às pessoas e que sejam aplicados de maneira correta. Então, tudo isso tem que ser avaliado e colocado administrativamente. Aqui são as referências que eu usei para a aula. Então, terminou essa aula e a gente vai continuar, vai começar as teorias administrativas na próxima aula. Tchau, gente!